Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui que já se encontra Sônia, Bernadette, José Avison, Carol. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as contribuições, né, de Paulo Freire, e a gente tem um convidado aqui especial para isso, certo? Através do projeto Sinapse, e eu vou convidar também algumas replicadoras. Só um minutinho, viu? Para quem está entrando, né, agora, o projeto Sinapse ele já vem atuando em alguns municípios, alguns estados, né, em Minas Gerais, Padre de Carvalho, Isozenópolis, Ceará, em Umari, Maranhão, Bacabeira, Sergipe, né, Cedro, Telha, Amparo, Canhoba, Propriá, Japoatã, São Francisco, Santana do São Francisco, Neópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande, Pacatuba, Santa Luzia do Itaim, Campo do Brito, Laranjeiras, Santa Rosa de Lima, Itabi, São Miguel do Aleixo, Grave Cardoso, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora Aparecida. São alguns dos municípios, aqui da BAN também, né? São alguns municípios que o Sinapse já vem, né, atuando, e hoje a gente quer homenagear esse centenário, né, de Paulo Freire, que foi dia 19 de setembro, e a gente vai estar comemorando, não pode deixar passar em branco, né? Vou convidar aqui Gilmar Ferreira, ele que é um poeta e educador. Boa noite, Gilmar, boa noite. Olá, Monique, boa noite. Tudo bom com você, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus, Gilmar. Sinta-se acolhido, viu? Sinta-se Que em bom. casa, viu? Boa noite a você, boa noite a todas as pessoas que estão presentes aqui conosco, né? Felicidades a todos. Isso. Boa noite, pessoal. Aqui que vem acompanhando a gente no YouTube, né? Eu vou convidar aqui também a Aline, ela que já está aqui com a gente. Oi, Aline, tudo bem? Oi, Boa tudo noite. bem, Unice? Boa noite a Boa noite, todos que já Aline, se tudo bom? encontram aqui. Boa noite, Gilmar, tudo bem? Então, eu vou falar um pouco, enquanto o pessoal vai chegando aqui, né? Já são 7h05, né? Vou falar um pouco aqui do nosso convidado, Gilmar. Só um minutinho. Imprevistos acontecem, né? Então, vou falar um pouco, né? Porque eu sei que Gilmar, se for a gente for falar de quem é Gilmar aqui, vai passar a noite toda. Gilmar Ferreira, filho gerado em Aquidabã, nasceu em Aracaju em 19 de julho de 1971, onde viveu dos 3 aos 39 anos de idade, e há 12 anos vive em Simão Dias, Sergipe, município esse que temos a honra de representar em eventos culturais em Sergipe e no Brasil. O poeta Gilmar Ferreira, desculpe, é porque Paulo Freire eu já estou confundindo, viu, Gilmar? Iniciou na literatura de cordel em 2001 com a obra São Francisco, o Santo Rio do Brasil. Trabalhou no Instituto Paulo Freire por 9 anos, como alfabetizador e formador de alfabetizadores em Sergipe, Alagoas e outros estados do Brasil. Nos últimos 20 anos, vem desenvolvendo uma intensa pesquisa que busca registrar a história da literatura de cordel no estado de Sergipe, na qual já catalogou mais de 200 poetas populares sergipenses. É criador de uma das primeiras cordeltecas do Brasil, instalada em 2003, nas dependências da Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva, em Aracaju. Em 2003, foi classificado em 7º lugar no 2º concurso paulista de literatura de cordel, tendo sido julgado por pessoas de renome nacional, como o professor e pesquisador Joseph Maria Luiten e o cordelista e editor cearense Clevison Viana.
em 2014 foi um dos contemplados pelo projeto SESC Cordel Novos Talentos, sendo um dos poucos sergipanos a editar cordel na tradicional topografia lira nordestina, em Juazeiro do Norte, né? Por vários anos, foi homenageado pelo SESC Sergipe com menção honrosa e, em 2006, foi eleito por aclamação para ocupar a segunda cadeira da ABLC, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, situada no Rio de Janeiro, em 2007. Idealizou também o cordel e o projeto de reabertura da Sala de Cultura Popular Poeta Manuel de Almeida Filho, instalada nas dependências da Biblioteca Pública Estadual Epifânio Doria, e o primeiro encontro sergipano de literatura de cordel. Em 2012, idealizou e coordenou o segundo encontro de sergipano de literatura de cordel e o projeto de revitalização da Sala de Cultura Popular da Biblioteca do Estado, na qual foi implantada uma galeria com biografias e fotografias de mais de 70 poetas populares sergipenses. É autor de 40 cordéis já e de 20 ainda no prelo. Em 19 de julho de 2017, tornou-se membro fundador e ocupante da segunda cadeira da Academia Sergipana de Cordel e tem como patrono o também simonguiense, né, Carvalho Deda. A Academia Sergipana de Cordel é um colégio de 37 poetas de todo o estado de Sergipe que visa preservar, fomentar e fortalecer a literatura de cordel em Sergipe e no Brasil. Possui graduação em letras, português e pós-graduação em alfabetização infantil, jovens e adultos. É professor no Colégio Estadual José Dantas de Souza, em Heliópolis, Bahia. Esse é Gilmar Ferreira. Isso aí. Espera só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Gilmar, quanta coisa, hein? Parabéns, Monique, eu agradeço a você aí por fazer essa menção, né, da minha biografia e um pouco aí demonstra um pouco, talvez, né, as vivências que a gente passou, né, por essa vida, as andanças, né, e tudo aí acaba se consolidando um pouco nessa biografia do professor, do poeta Gilmar. É isso aí. E, mais uma vez, né, eu quero reforçar aqui meus agradecimentos, Monique, a você, tá? A Aline também, né? E a todo o pessoal da rede Sinapse, do IPTI, a todas essas pessoas que estão presentes aí, né? Gente de todo o estado de Sergipe aí, como você já mencionou, e outras, e quem sabe gente até de fora também. Então, só tenho a agradecer a você por esse convite que você faz para que a gente possa dar nossa pequena contribuição a homenagear o nosso grande mestre Paulo Freire. Muito obrigada, viu, Gilmar? Muito obrigada mesmo por ter aceitado, né, esse convite de estar aqui hoje com a gente, né, e falar um pouco desse mestre, né, de Paulo Freire. O pessoal está entrando aqui, está desejando boa noite. Eu não sei se você está conseguindo ver, acompanhar, mas tem gente aqui de Neópolis. Cadê Neópolis aqui? Estou vendo aqui muita gente, né? Você está conseguindo ver? Muita gente. Estou vendo, sim. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, né? Também além da gente estar nessa transmissão aqui ao vivo, mas eu estou no link que foi disponibilizado para o público e estou vendo aqui, muita gente, né? Eu já anotei tanto nome aqui de gente interessante, não vou nem citar os nomes, porque já foram vários, assim, várias pessoas, né? Eu não vou citar nomes, aos pouquinhos eu vou citando, né? Vou falando alguns nomes, até para que a gente possa agradecer melhor e prestigiar essas pessoas, né? Quando eu for dedicando versos, algumas coisas, aí eu vou dedicando a essas pessoas que estão presentes aí. Pode ficar à vontade, Monique. Então, a gente já tem uma boa quantidade de gente aqui, né? Uhum. Gilmar, você é poeta, educador, né?
Paulo Freire também, um educador. E nessas andanças, assim, você tem alguma coisa para nos contar assim, sobre a parte poética de Paulo Freire? Sim, Monique, temos sim para falar um pouco, né, sobre a poesia de Paulo Freire, né? E antes mesmo de citar isso aí, eu gostaria de destacar, né, um pouco Monique, um pouco de onde eu bebi, né, para compreender um pouco sobre Paulo Freire, né? Além das pesquisas bibliográficas que a gente fez em vários referenciais, né? Mas eu tive a felicidade de trabalhar por 9 anos no Instituto Paulo Freire, e ali a gente conseguiu aprender muita coisa, né? Sim. A gente teve conhecimento de poemas, né, de Paulo Freire, de reflexões, tem uma reflexão interessante, que é bastante conhecida já pelos educadores, aquela do barqueiro, né, onde o médico e a médica e o advogado, né, perguntam se o barqueiro sabia sobre medicina ou sobre direito, e depois esses dois supostamente intelectuais, eles percebem que o que eles sabiam era muito pouco diante da realidade que eles iam viver, né? De um barco afundando, e o saber do barqueiro era um saber muito importante, que era o saber nadar. Então a gente foi aprendendo essas reflexões, vendo alguns poemas de Paulo Freire, como um que também é muito famoso, chamado Escola, né? Onde ele diz que escola não é só um lugar de tijolo, ou a escola não é só aquele ambiente frio. Escola é lugar de pessoas, né? E aí ele sai citando que o professor é gente, o diretor é gente, e que a gente possa tratar todo mundo como gente, como seres humanos, né? E aqui, Monique, eu quero dedicar um poema de Paulo Freire para a abertura desse encontro nosso. Eu quero dedicar um poema de Paulo Freire, tá? E eu vou dedicar aqui a Aline, a você, Monique, a Aline da rede, né, Sinapes, e também a pessoas que estão presentes aí. Depois eu dedico a outras pessoas. Eu vou dedicar agora a Sônia, Bernadette, José Alisson, Carol, Joyce, Eudiva e Iranilde. Por enquanto eu vou parar aqui e eu quero dedicar esse poema chamado Canção Óbvia, que Paulo Freire fez quando ele estava em Gênese. E aí, isso era o ano de 1971, ele ainda estava exilado, e apesar de estar fora do Brasil, ele lutava do jeito dele para que o Brasil mudasse, saísse daquela situação em que vivia naquele momento, que era a situação de ditadura. E naquele momento também ele estava afastado de outro amor dele, além do Brasil, ele estava afastado de outro amor, que era Elsa. E aí, quando a gente vai escutando o poema, ele dedicando esse poema, que está esperando alguém, ele está esperando esses dois alguém, Elsa e o Brasil. E o poema diz assim, canção óbvia. Escolhi a sombra desta mangueira para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo que o sol queimará, minhas mãos ficarão calejadas, meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos. É perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma que esperas, porque esses recusam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-me, ingenuamente, antes me denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como um jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. E hoje, né, a gente começa a primavera,
eu trago esse poema de Paulo Freire, né? E aquele tempo sombrio que ele vivia é um tempo talvez um pouco similar ao que nós vivemos hoje, né? Um tempo de negacionismo, um tempo de obscuridade, nas ciências, descrédito para as ciências, para os educadores. Então, a gente também tem que estar um pouco com esse sentimento de Paulo Freire, de não esperar na pura espera, mas esperar lutando, esperar fazendo com que coisas aconteçam e jamais a gente cair em desesperança. É isso, Monique, é um poema que eu quis compartilhar de Paulo Freire. Hoje, Mar, que lindo. Obrigada por essa contribuição aí de Paulo Freire. Lindo mesmo o poema, muito bonito. Obrigada pela dedicação. Gilmar, nós temos aqui alguns professores, né? Como aqui a Gislene, né? Falando professores e alunos dão vida à escola, né? Isso. Verdade. Muito bem lembrado, isso mesmo. Vamos dar continuidade aqui. Gilmar, e sobre... Você podia contar um pouco mais, assim, da vida, né? Da história de Paulo Freire para a gente? Desse querido Paulo Freire, que no dia 19, agora de setembro de 2021, ou seja, no domingo, ele completaria 100 anos, né? E a gente vai sempre estar comemorando o aniversário de Paulo Freire, porque, na verdade, para a gente que se considera freiriano, Paulo Freire nunca morreu, Paulo Freire nunca vai morrer, né? E eu vou falar um pouquinho aqui, contar um pouco da vida de Paulo Freire, baseado, Monique, em uns versos que eu escrevi nesse livro aqui, Paulo Freire, Pedagogia do Exemplo. Aqui é um livro que eu escrevi no ano 2000. Ah, legal, isso, Monique. É um livro que eu escrevi no ano 2019 e publiquei nesse ano, no congresso do Sintésio, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Sergipe, e quero dedicar aqui esse poema, alguns versos sobre a vida de Paulo Freire, a Rosiane, a Carmélia, Ildete, Zênia, Cida, Lloyd, desculpe se eu não pronunciei errado o seu nome, Mila, Gabriela, Ana Lúcia. Então, por enquanto, eu vou dedicar a vocês aqui, e daqui a pouco eu dedico a mais pessoas. Eu vou, antes mesmo de falar de Paulo Freire, eu vou falar da introdução desse meu livro, um pouco, para que vocês possam compreender um pouco o porquê de eu ter escrito Paulo Freire, Pedagogia do Exemplo. A musa da poesia, que tanto estimo e contemplo, peço que saia e me inspire do seu majestoso templo para falar de Paulo Freire, Pedagogia do Exemplo. A vida, não somente à minha lira, eu peço inspiração, mas principalmente a Deus, que dá o dom e a ação para falar sobre esse mestre eterno da educação. A vida de Paulo Freire, a vida e obra de Freire, aqui pretendo narrar, mas principalmente eu quero, nesse cordel, registrar o seu exemplo de vida de quem lutou sem cansar. Por isso o livro é Pedagogia do Exemplo. Eu falarei de um assunto que é a mais pura verdade para quem quer transformar a sua realidade. Falarei de educação, prática de liberdade. Paulo Régulos Neves Freire, o Paulo Freire estimado, nasceu lá em Recife, num lugar por ele amado, no bairro Casa Amarela. De lá surgiu seu legado. Paulo, Monique e todos aqui presentes, uma pessoa que nasceu num bairro pobre, era um bairro industrial. Paulo fala em alguns dos seus vídeos, em alguns dos seus depoimentos, ele fala de como as pessoas se acordavam 5 horas da manhã, com o apito das fábricas, gritando para que aquelas pessoas se levantassem e que fossem trabalhar. E esse Paulo, que era filho de Joaquim Temístocles Freire, era um cara que era tenente do Exército e depois teve um incidente com ele. Ele era sargento, aliás, me perdoe,
mas depois passou a ser tenente, capitão, e teve um incidente com ele, e naquela época não era como hoje, que os cidadãos têm direito, né? Naquela época, uma pessoa como ele, que era um militar, não era reformado e remunerado, perdia o seu soldo, né, que é o salário do militar, ficava sem emprego e sem dinheiro, né? Que é o que talvez coisas que mirabolantes que essas tais reformas administrativas da vida querem fazer, tirar direito das pessoas, voltar a um tempo passado. E Paulo, que era filho de Joaquim e de Dona Edelstrudes, Dona Tudinha, como era conhecida, né? Paulo teve a perda do seu pai ainda jovem, aos 13 anos de idade, em 1934. E aí, ele vendo o sofrimento de sua mãe para lutar, para trabalhar, para que pudesse lhe sustentar, começou a ver, daí ele já começou a ver a importância da leitura, né? E aí eu vou dizer mais uns versos aqui, e quero dedicar a Aparecida, a Flávia, a Cristiane, a Edilene e a Delson. Sob a sombra da mangueira, Paulo aprendeu a ler. Não somente a palavra, mas o mundo, pode crer, com a ajuda de seus pais, o que ele fez mais crescer. Paulo conheceu a fome, mas foi a fome real. Aquela que chega e não pede licença, causando um grande mal, e sem hora para partir, causa uma aflição total. E ao conviver com a pobreza, ganhou sensibilidade, pois com a morte de seu pai, passou por necessidade e assim teve consciência da dura realidade. E foi assim, foi a partir daí, né, eu diria a vocês, que Paulo começou a sua pedagogia de verdade. Foi a partir daí que Paulo passou a ver a necessidade do povo de vencer essas lutas da fome, por exemplo, através da educação. Desde menino, Paulo já começou a perceber isso, a sentir essa necessidade. E foi tocando a vida dele, né? Foi crescendo, e lá por volta de 1947, ele passou a estudar no Colégio Oswaldo Cruz, no Recife, e se formou em Direito. Ele estudou entre 1943 e 47, onde se formou em Direito. Mas antes, em 1941, ele teve que estudar através de bolsa, né? Através de bolsa de estudos, nesse também Colégio Oswaldo Cruz, onde ele foi um professor de língua portuguesa, e foi ali que ele conheceu o seu grande amor, Elza Freire, com quem se casou no ano de 1944. Então é isso, Monique, isso é só um pouco, assim, da vida dele, né? Mas pode fazer alguma intervenção, faça algum... Quem sabe, Monique, você deseja fazer algum comentário aí que o pessoal está colocando aí, como, por exemplo, Loide Lea, eu acho que é assim o nome, depois vocês me corrijam, ela colocou Paulo Freire, grande referência para nós professores, né? Monique, fique à vontade agora e depois eu volto contando mais um pouco da vida de Paulo Freire para que a gente dê seguimento à nossa história aqui. Tudo bem, Gilmar. Temos aqui Flor, né, que fala assim, deixa eu colocar aqui o comentário dela. Ela fala assim, eu não sei se você consegue ver daí, né? O que dá vida a cada canto da escola são os alunos, as falas dos professores que ouvimos quando andamos nos corredores, né? Essa é a participação aí de Flor. Temos também aqui... que legal. Né? Edilva Santos Rosa, ela fala que lindo poema, sempre aprendendo com o mestre Paulo Freire. Muito obrigado, Edilva. Comentário. Iranildes, né, que fala que o caminho se faz caminhando. Ela ressalta aqui, né, Paulo Freire eternamente. Nós temos aqui... Isso mesmo. E ela lembrou, Monique, Iranilde, né? Isso. Monique, Iranilde, ao falar isso, o caminho se faz caminhando, né? Ela me lembrou, inclusive, uma música que eu gostava muito de ouvir e cantar junto com os educadores que eu participava, partilhando um pouco de conhecimento com eles no processo de formação deles, né? E tem uma música de uma moça do Movimento Sem Terra, chamada Martinha, que diz bem assim:
Cada passo que se dá, nova história vamos dar. É mais ou menos assim, deixa eu ver. Cada passo que andar, muitas histórias vão mandar. Eu não estou lembrado bem. Sim. Muitos saberes tenho viver, muita alegria nos traz saber. Eu sei que é Passos do Saber o nome da música e tem tudo a ver com essa história que ela falou, Iranils, né? Fique à vontade, Monique. Pode interagir mais aí e daqui a pouco eu volto com um pouco mais da história de Paulo Freire, né? Muita coisa, né, Gilmar? Então, nós temos aqui uma pergunta, né, de Silvia, aqui da Rede Sinapse, e ela fala assim: professor, o que você acha que torna Paulo Freire tão grande hoje? Legal, Silvia. Então, Silvia, eu acho que o que torna Paulo Freire tão grande hoje é essa proposta dessa metodologia dele, que muita gente simplesmente acha que a metodologia de Paulo Freire estava puramente num processo de aprendizagem de um código, da escrita e da leitura, aprender a ler, aprender a escrever, que o método dele se resumia a isso. Mas o método dele era bem mais que isso. E o método dele pedia que a gente pudesse trabalhar a partir da realidade das pessoas, né? E conhecendo essa realidade, poder instrumentalizar essas pessoas, além de levar a educação a essas pessoas, o aprendizado, os conteúdos ou as competências ou os componentes curriculares, como queiram saber, é de obrigação do professor levar isso. Mas pouco professor se preocupa em levar transformação, né? E aí, Paulo Freire se torna grande, para mim, por isso, por nos instigar a partir da realidade das pessoas, a trabalhar a partir da realidade das pessoas. E a partir dessa realidade, a gente poder, quem sabe, ajudar a transformar isso, transformar para melhor, né? Aquilo que é ruim, né? Aquilo que Paulo Freire chamava de uma situação limite, aquilo que era ruim, a gente buscar um inédito viável, ou seja, algo que pudesse transformar, de fato, a vida das pessoas. Então, essa é só uma das contribuições de Paulo Freire, né? A questão de a gente fazer a leitura do mundo, conhecer a realidade e problematizar essa realidade para, quem sabe, a gente pudesse transformar essa realidade. Então, essa foi uma grande contribuição, uma das grandes, né? E isso o torna grande ainda hoje. Mas uma coisa que também torna Paulo Freire grande, Silvia, e a todos que estão aqui, é a sua obra, né? E daqui a pouco a gente vai aprofundar mais sobre isso, mas Paulo Freire deixou livros, assim, que são cânones na educação do Brasil, né? São referências, como a Pedagogia do Oprimido, por exemplo, a Pedagogia da Autonomia. Sinceramente, é a minha humilde opinião como professor, né? Todo educador deveria, antes mesmo de ir à sala de aula, ler uma, duas ou três vezes ou mais o livro Pedagogia da Autonomia. E quando fosse à sala de aula, colocasse isso em prática. Então, isso é um legado que ele deixou para a gente. A sua obra, né? Literária, educativa, através dos seus livros, as suas ações, através dos seus ensinamentos, como esses que eu citei aqui, leitura de mundo, problematização, transformação, mas existe muita coisa que ao longo dessa live a gente vai refletindo, tá, Silvia? Monique, fique à vontade, eu posso voltar um pouquinho mais para falar da biografia de Paulo Freire ou interagir com o público, que é o que eu acho melhor, né? Poder responder as perguntas das pessoas, que as pessoas possam fazer perguntas. E, Silvia, eu espero ter contemplado você, tá? Pronto, Gilmar. Eu também concordo com você, né? O pessoal está participando mesmo, né? Está envolvido, porque quando se fala também em Paulo Freire, né? E professor, então, né? Não tem nem como não manifestar aqui dentro, querer saber mais, conversar sobre isso, né? E aqui também tem Edivalda, né? Araújo, parabenizando, viu, Gilmar? Você está conseguindo ver também aí, né? Edivelda, eu acho, né? Aqui está escrito, eu acho que é Edivelda. Isso, me perdoe, Edivelda, é isso mesmo. Aqui está assim, né? É isso mesmo. Uhum.
muita gente aqui, Cristiane Barbosa, né, nossa reaplicadora, Vera Lúcia Santos, também participando, de Laranjeiras. A Silvia também falou aqui, né, que contemplou sim a pergunta que ela fez, viu? Muito obrigado, Silvia. Monique, eu vou falar um pouquinho mais. Eu vou falar só um pouquinho mais da vida de Paulo Freire, né? Ótimo. E ao mesmo tempo eu já vou fazendo o meu comercial. Vá que de repente alguém queira comprar a história de Paulo Freire, né? Não é pedagogia do exemplo, né? Eu vou lendo meus versos aqui, né? E quem sabe pode alguém de repente despertar interesse, né? E se isso acontecer, entra em contato com a Monique, que ela vai dar o meu contato, ou a gente pode passar aqui, né? Fiquem à vontade. Gilmar. Monique, eu vou falar um pouco mais sobre a vida de Paulo Freire, tá? Pra gente... Certo. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre o seu livro, né? Faça. Paulo Freire, Pedagogia do Exemplo, maravilhoso, já fique à vontade. Rico. E para o pessoal que está aqui participando, no final da live a gente vai ter sorteio, certo? Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Vocês podem colocar o nome de vocês completo e a cidade. E o pessoal de apoio aqui, José Alisson, né, também coordenador de campo do Sinapse, vai estar pegando o nome de vocês e anotando. E no final a gente faz o sorteio. Certo, Gilmar? Ok. Pronto, ok, Monique. Ó, que bom, já tem pessoas aí, a Silvia, a Gislene, dizendo eu quero. Depois, Monique, tem uma outra pergunta bem legal aí de Silvia, depois coloque aí na tela, hein? Daqui a pouco que eu vou responder essa pergunta, tá? E quem quiser pode fazer pergunta, pessoal. Eu vou falar um pouco mais sobre a vida de Paulo Freire, né? Ó, Freire apresenta sua tese e segue a sua carreira, então, e intitula o seu trabalho bem assim, Educação e Atualidade, viu? Brasileira, que emoção. Eu rimei, né? E acabei quebrando o título da tese dele, mas é Educação e Atualidade Brasileira. Essa tese dele, de doutorado, que foi feita no ano de 1959, e depois foi a partir disso aí, da Educação e Atualidade Brasileira, que Paulo Freire readaptou isso e escreveu o livro Pedagogia do Oprimido. Foi depois disso. No SEC, que era o Serviço de Extensão Cultural, Freire inicia seu método alfabetização legal para conscientizar o povo de uma maneira em geral. Paulo Freire, a partir de 1962, ele estava trabalhando no SENAI, no Serviço Nacional da Indústria, e tinha um departamento lá chamado SEC, Serviço de Extensão Cultural. E foi aí que Paulo Freire começou a desenvolver seu método. Por quê? Porque naquela época, 60, e para trás um pouquinho, e depois também, existiam, para alfabetizar as pessoas, os jovens e adultos principalmente, cartilhas descontextualizadas, com frases tiradas do nada, que diziam, por exemplo, Ivo viu a uva. E aí aquelas pessoas que viviam no Brasil de modo geral, mas de modo particular, principalmente no Nordeste, que é onde foi o que começou toda essa história do método de Paulo Freire, ninguém nem sonhava em ouvir falar de uva, muito menos ver a uva. E aí ia se alfabetizar com palavras totalmente fora do seu contexto. Ivo viu a uva, era totalmente fora. E aí Paulo Freire começou a problematizar isso. E ele dizia, a gente precisa estudar o universo vocabular dessas pessoas. Quais são as palavras que estão no dia a dia dessas pessoas? E aí eram as palavras que a gente conhece, que está no meio do povo principalmente não alfabetizado. Tijolo, né? Lavar roupa, coisas desse tipo, e era a partir dessas palavras, que na época chamava palavra geradora, que era a partir dessas palavras geradoras que Paulo Freire começava o seu processo de alfabetização. E já em 63, lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, Paulo, sem temer má sorte, desenvolve a experiência que deixa o povo mais forte. E aí foi em 63 que ele desenvolveu o seu método, botou realmente 100% na prática, né, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, e ainda em 63,
o Programa Nacional, que é de alfabetização, Paulo coordena geral, mas chegando à ditadura, o que é bom tem seu final. E em 63, Paulo Freire é convidado pelo governo de João Goulart a poder desenvolver esse programa que deu certo no Recife, depois em Angicos, agora a nível nacional. Mas, infelizmente, chegou a ditadura e Paulo Freire não pode executar, tá? E dedica esses versos aí que eu falei agora para Valdson, também para Marise, Núbia, Eudiva, Flor, Edvelda, Ismael e para Vera Lúcia, tá? Monique, fique à vontade para fazer alguma nova pergunta, fazer alguma intervenção. É claro que eu não falei sobre a vida toda dele, e não estou querendo fazer aqui propaganda do meu livro não, tá, pessoal? Tipo, quem quiser saber mais da história de Paulo Freire, compre o livro de Gilmar. Não, não é isso, né? Porque a gente tem muitas outras coisas para falar, e dentro desse contexto das muitas coisas para falar, a gente vai retomando a vida de Paulo Freire, né? Que aí, a partir de 63, vai vir aquele momento mais triste e trágico, né? Não só para Paulo Freire, mas para muita gente no Brasil, que foi a ditadura militar. Mas daqui a pouco a gente retoma essas coisas. Sim, Pode Gilmar. Falar, Monique, Gilmar, fique à vontade. Inclusive, né, quando você fala sobre essa questão de Paulo Freire, de Ivo viu a uva, né? E essa metodologia dele, é exatamente o que a gente usa, né, no projeto Sinapse, a realidade, né, que se vive dos alunos, porque não adianta, como você fala, trazer uma realidade diferente para o aluno se ele não conhece, não é verdade? E é exatamente isso que o Sinapse faz, junto com os professores e os pesquisadores, isso. Né, que fizeram isso. Eu conversei um pouco com vocês sobre isso, né, antes do Sinapse. Tem uma pergunta aqui de Silvia, eu vou colocar aqui, certo? Você tinha pedido para eu colocar, que ela fala assim: Paulo é um grande exemplo de resistência. Professor, diante do cenário atual, como podemos tomar medidas práticas de acordo com o Freire para que nosso aluno não se torne o oprimido? Boa pergunta. Então, é uma boa pergunta que Monique já deu até um pouco dessa resposta, né? Eu acredito, Silvia, é que a gente procure, por exemplo, conhecer, né? As pessoas falam muito das metodologias ativas, né? E isso é muito importante. A gente conhecer as metodologias ativas, trabalhar as metodologias ativas, até para que a educação não seja aquela educação meio paralisante e tal. Paulo Freire já falava disso no livro Pedagogia da Autonomia, né? Quando ele dizia que a gente tem que superar uma educação bancária. E para que a gente possa colocar em prática no cenário atual, é a partir da investigação da realidade. É a gente procurar trabalhar a realidade. Então, por exemplo, eu já atuei ensino fundamental menor, maior, ensino superior, em projetos no movimento social, como foi o caso do projeto Mova Brasil, no Instituto Paulo Freire, no qual eu passei por 9 anos, e agora eu estou no ensino médio, trabalhando num colégio da cidade de Heliópolis, na Bahia. E, Silvia, o que é que acontece? Para mim, a gente tem que colocar em prática como? Uma coisa, para começo de conversa, conhecendo a história de vida dos nossos educandos, para a gente saber direitinho com quem a gente está trabalhando e como a gente pode, quem sabe, de alguma forma, ajudar a transformar a vida daquela pessoa. Aí depois a gente começar a fazer esse estudo da realidade, né? Essa leitura de mundo. Só um instantinho. Diga a ele que venha mais tarde, que quando ela chegar, ela pega. Aí, pessoal, minha filha chegou aqui com um recadinho aqui, mas já resolvi. Então, Silvia, a gente procurar conhecer essa realidade desse educando, né? E a partir desse conhecer, a gente tentar transformar. E colocar em prática é a gente colocar a educação crítica, né? Paulo Freire dizia lá na Pedagogia da Autonomia, ensinar exige, eu vou falar já da crítica, ensinar exige bom senso. Então, bom senso é eu saber que esse cenário atual é um cenário opressor, é um cenário limitador de liberdades, que a gente sabe muito bem que quer até limitar
os nossos direitos, inclusive nosso direito de pensar, de falar e, quem sabe, de se manifestar através de um voto. A gente sabe das intenções de pessoas que estão no comando nesse momento. Então, a gente tem que ter bom senso para poder atuar contra esse negacionismo, contra esse obscurantismo. A gente tem que ter bom senso. E como é que a gente vai fazer isso? Através da criticidade, né? Através da criticidade, que a gente pode, não só enquanto educador, trabalhar de forma crítica, mas fazer com que o nosso aluno também pense de forma crítica, né? E que ele possa refletir sobre essa sociedade. Eu trabalho muito redação com meus educandos, e eu não tenho nem medo nem vergonha de trabalhar temas bem atuais, como a questão das fake news, dos limites à liberdade de expressão. Alguém pode dizer, poxa, você está trabalhando como professor ideologicamente e parece que você é da esquerda, não sei o quê. Não, eu estou trabalhando criticamente, mostrando a sociedade como ela está e como a gente deve tomar cuidado com essas coisas que podem até nos afetar. Essa questão da fake news, de produzir, de espalhar, essa questão do excesso de liberdade de expressão, de querer falar o que acha que pode e que não pode, que de repente isso pode estar magoando alguém e isso pode reverter contra nós mesmos. Então, a gente tem que ser crítico, colocar em prática, Silvia, para mim é por aí. É ter bom senso, colocar de forma crítica. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu mesmo vou responder, tá? Não, eu vou fazer uma brincadeirinha rápida, eu não vou responder, né? Uma das coisas da metodologia de Paulo Freire é a problematização, né? Problematizar é eu investigar aquela realidade e fazer perguntas sobre ela, né? Mas por que falta energia aqui? Não tem energia aqui. Por que essa estrada é esburacada desse jeito? Por que aqui não tem posto de saúde? E aí a gente ia problematizando. Eu vou problematizar um pouquinho aqui com vocês que estão na live. Coloquem depois aí no chat aí. Pessoal, na opinião de vocês, para Paulo Freire, e essa pergunta foi feita para ele, tá? Disseram assim, Paulo Freire, na sua opinião, qual é o maior problema da educação? E aí, o que é que vocês imaginam que Paulo Freire respondeu? Respondam aí no chat, por favor. Qual é o maior problema da educação, na visão de Paulo Freire? Não na sua visão, tá? Na visão de Paulo Freire. O que você acha que Paulo Freire respondeu? Gilmar, você pode repetir a pergunta? Qual é o maior problema da educação? Eu perguntei o seguinte, para Paulo Freire, perguntaram isso para ele, qual é o maior problema da educação, na visão de Paulo Freire? Quem quer sugerir aí alguma resposta? No chat, por favor. Estou aguardando aqui. Olha só, as pessoas... até minha mãe está participando. Monique, se as pessoas estiverem respondendo aí... como é o nome dela, aqui. Monique? Me perdoe, eu esqueci agora. Dona Jaldete, eu estou até surpresa dela estar participando, tá? É tecnológica ela. Eu quero também agradecer a participação. Um abraço para a mãe de Monique. Mandou aqui também boa noite para a gente. Marisa, Massimília. Uhum. Alguém... Pronto, tem uma pessoa... Alguém colocou, né? Monique, qual é o maior problema da educação? Até agora não, Iranilde falou... Sim. Deixa eu ver o que Iranilde falou aqui. A educação deve ser libertadora, formar cidadãos críticos à sua realidade. Pessoal... Isso mesmo, Iranilde. A ideia é essa, a ideia para a resposta que Silvia procura naquela pergunta dela é essa. Como a gente poderia colocar Paulo Freire em prática na realidade de hoje? Formando cidadãos críticos, né? Então, olha aí chegando a resposta, aí, né? Monique. Gislene, né? Gislene falou que a falta de equidade, é uma resposta bem legal, Gislene, né? A falta de equidade, talvez seria, né? Tentar atender os desiguais de forma também desigual, favorecendo um pouco a eles de certa forma, né? Tentando olhar um pouco melhor para essas pessoas. Talvez seria isso, né? Mas alguém tem outra suposição do que Paulo Freire responderia? Qual é o maior problema da educação?
eu ver aqui se tem mais alguém. Né? Depois alguém, quem sabe, coloca, mas eu vou falar, tá igual algumas turmas minhas, né? A gente pergunta aos alunos, eles ficam com medo de responder e tal. Será que eu vou responder certo? Não vamos ter medo de responder, né? Uma das coisas que Paulo Freire ensinava a gente, um dos seus legados, é o diálogo, né? É o diálogo, que a educação seja dialógica e que as pessoas possam dialogar e expor os seus pontos de vista, sem medo de errar, sem medo de achar que o que é que o outro vai pensar sobre aquilo que eu falei, né? Aí Flor disse assim, a precariedade dela, no sentido de fala de uma educação engessada. Então, tem duas questões, talvez, aí, né? A questão da precariedade, talvez, eu penso que tem a ver com a questão da precariedade com as questões objetivas, né? O que a gente poderia chamar das questões objetivas, a precariedade da falta de coisas na escola, de merenda a materiais que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade. Eu passei por várias escolas que não tinham nenhum quadro decente para a gente escrever, e às vezes a escola não dava um pincel atômico quando o quadro era branco, e quando dava era um pincel que não prestava, a gente tinha mais trabalho para apagar o quadro do que para escrever. Então, as questões objetivas têm a ver um pouco, né, Flor? Mas essa questão da educação engessada, de vir certos, talvez, certos modelos que a gente tem que seguir e pronto, sem a gente poder ser crítico, trabalhar a partir da realidade, refletir e problematizar essa realidade. E aí aparecem muitas coisas agora, acredito que era disputa ideológica. Paulo Freire talvez responderia a isso, a questão da disputa ideológica, como disse Carol, né? E aí Iranilde disse, tentar moldar os alunos, eles precisam ter autonomia. Aí Neucilene disse, eu sempre bato nessa tese de que devemos trazer para nossos alunos aquilo que é de sua realidade. Legal. Mas eu vou falar aqui o que Paulo Freire respondeu, tá, turma? Paulo Freire respondeu no seu livro Educação e Política, ele disse que o maior problema na educação é a nossa falta de coerência. E quando ele diz a nossa, ele se inclui no meio e ele coloca todos os educadores no meio, uns mais e outros menos. E como se daria essa falta de coerência da gente? Aquela falta de coerência da gente de não fazer, muitas vezes, o que a gente prega, né? A pedagogia da autonomia tem um subtítulo lá que diz bem assim, ensinar exige a corporificação da palavra pelo exemplo. Então, mais do que falar, eu tenho que dar o exemplo. E Paulo Freire dizia que o maior problema da educação era a falta de coerência, porque a gente não dava o exemplo. E aí, por exemplo, quando a gente está se formando, a gente fica naquele idealismo, poxa, quando eu for professor, eu vou fazer assim, desse jeito, vou acontecer, meus alunos vão amar, vou dar aulas a partir das metodologias ativas, com jogos, brincadeiras, aulas diferentes, vou trabalhar a partir da realidade, mas quando eu chego a ser professor, muitas das vezes eu não faço nada disso, infelizmente. Eu me encosto também, como tem muita gente que se encosta e faz aquele seu miudinho, não quer saber da realidade, não quer nem saber se o aluno de fato está aprendendo, e aí eu fui incoerente. Aí Paulo diz que isso é um dos grandes problemas da educação. E outro exemplo que ele dava, além desse que eu falei agora, meu sonho era ser diretor. Quando eu for diretor da escola, a escola vai ser totalmente diferente, vou ter um diálogo muito bom com os professores, nós vamos fazer acontecer as coisas juntos, com o colegiado escolar, né, com a comunidade escolar, tal, mas quando eu sou diretor, aí eu vou fazer uma coisa que tem na pedagogia, no livro Pedagogia do Oprimido, que é a consciência hospedeira do opressor. Quando eu era oprimido, né, eu sofria com as maldades do outro, e agora que eu sou diretor, eu viro um opressor, e aí eu fico chateado com o meu colega, se ele for aderir a uma greve, né, eu quero forçar ele a fazer coisas que não tem nada a ver com nada, o educador tenta mostrar, mas a direção fica com o pé em cima, querendo mostrar autoritarismo, né, em vez de mostrar
em vez de mostrar autoridade. E aí é incoerente. E aí outro exemplo que eu daria aqui, por exemplo, da falta de coerência, por exemplo, a pessoa diz, se eu fosse secretário de educação, eu mudaria isso tudo. O professor ia ganhar mais, eu ia aumentar o piso, né? Eu ia dar melhores condições objetivas da escola de trabalhar, para trabalhar, né? Mas aí, quando ele se torna secretário de educação, ele não quer saber de nada. Ele quer saber de percentuais que ele vai ganhar lá de uma terceirizada que vai contratar alguns professores ou de alguém que vai vender uma merenda escolar ou um equipamento carteira, não sei o quê, e está lá se preocupando com as escolas do município, nem nada. Então, a falta de coerência é o maior problema da educação, segundo Paulo Freire. Ele falou isso em 1991 e eu acho que ainda continua sendo. Olha aí o ministro da Educação que a gente tem, né? Esse cara aí que fala barbaridades, né? Que diz que a pessoa com necessidade especial atrapalha, a pessoa que diz que professor, que tem muito professor, como foi uma fala do presidente. Então, são falas idiotas de pessoas que não têm bom senso, que diziam que iam transformar e mudar, e acabam transformando, sim, para pior. É por aí, Monique. Mas eu acho que eu falei até demais. Pode trazer perguntas do pessoal, comentário do pessoal, Monique, ou uma pergunta específica sua, para a gente dar continuidade à história. Sônia, né, isso Bastos, ela fala aqui que o maior problema da educação hoje, ao ver dela, né, são os socioeconômicos e a desigualdade social, né? Sônia, é isso mesmo, Sônia, concordo com você. E, Gilmar, Então, veja só, Monique, como foi o nome que botou? Bota aí de novo, se puder, Monique, esse comentário, porque eu não consigo da pessoa na hora. Parece que foi Sônia, né? Isso. Foi Sônia. Então, Sônia, por exemplo, a questão socioeconômica, a desigualdade social, né, com certeza é um grande problema. Mas se os governantes tivessem coerência, né? E aí é que está essa fala de Paulo Freire que o maior problema da educação é a falta de coerência. Se tivessem coerência, essas questões socioeconômicas, essas desigualdades, elas seriam reduzidas muito e muito. Por exemplo, em São Paulo, o governo de São Paulo, ele bancou chip para alunos, para que pudessem ter acesso às aulas remotas. O governo da Bahia deu um bolsa alimentação para que os alunos pudessem ter acesso à merenda escolar que estava tendo em falta por conta da escola não estar fornecendo, né? Vários governos pensaram várias possibilidades, mas... Opa, a internet... Ele volta já, gente. Vocês estão conseguindo me escutar? Ou só eu que não estou escutando, Gilmar? Alguém pode falar aqui no chat, por favor? Está todo mundo conseguindo ouvir? Opa. Vamos voltar aqui com o Gilmar. Acho que a internet dele caiu, ele entra já. Certo? Deixa eu só... Mas Silvia fez... Pessoal, enquanto isso, o Gilmar já está voltando aqui, vocês vão colocando o nome de vocês para o sorteio, viu? Opa, Gilmar. Monique, você está me ouvindo agora, que parece que deu um problema de conexão. Eu estou lhe ouvindo agora, Oi? não sei se o pessoal está conseguindo. Agora, eu acho que agora voltou. Posso Pessoal, vocês continuar, Monique? Estão vendo? Só um minutinho, deixa eu ver se... Pessoal, confirma aqui no chat, está todo mundo conseguindo ver e ouvir Gilmar? Eu estou conseguindo já, Gilmar. É que o chat parou aqui. Mas eu acho que pronto. Monique, teve uma queda aqui. O seu som está saindo picotado para mim. Foi. Realmente caiu aqui novamente. Vocês estão conseguindo ouvir? Alisson, dê um feedback aqui para mim, por favor. Gilmar, está me ouvindo? Enquanto isso,
O pessoal está colocando aqui o nome, né? Para o sorteio daqui a pouco. Francisca. Oi, Gilmar está voltando aqui. Bernadette está ouvindo, Bernadette? E agora, você consegue me ouvir? Estou conseguindo ouvir. Monique, voltamos? Oi. Tá todo mundo conseguindo ouvir, só não tava eu. Voltamos, ok? Não, Cris falou que caiu. Não, agora voltou. Silvia falou aqui que tá ouvindo e vendo o professor. Então tá tudo certo. Pode continuar, Gilmar. Silvia perguntou se tem mais tempo para pergunta. Pronto, voltou. Tá todo mundo já... Pronto. Então, veja só para finalizar aquela história, né? Aquela história que as questões socioeconômicas, desigualdades, né? Se os governos quisessem, eles poderiam resolver isso facilmente. Dinheiro não falta. Dinheiro para a educação tem muito, né? E, na verdade, falta coerência, como dizia Paulo Freire, de fazer o que prometia fazer. E hoje não faz. Monique, pode ficar à vontade aí para você intervir. Não, opa, caiu de novo. A internet não está ajudando hoje. Mas é isso, enquanto o professor volta, o pessoal de apoio anotando aí os nomes, né, para o sorteio. Gilmar já está voltando aqui com a gente novamente. Certo? Aqui, Gilmar voltou. Opa, Gilmar, voltou. Voltei, pode falar, Monique. Estava só confirmando aqui. Monique, pode dar continuidade. Certo, Gilmar. Então, é um assunto tocante, né? Não tem como falar em transformação, em educação, sem tocar nesse assunto, que não depende só... É um conjunto, na verdade, né? É um conjunto para tudo isso funcionar. Mas, Gilmar, mudando um pouquinho, né, dessa vertente, sobre a questão dessas andanças, né, de Paulo Freire, por aí, você tem algum caso, né, para contar para a gente dessas vivências de Paulo Freire? Consegue me ouvir, Gilmar? Eita, travou aqui, gente. Enquanto isso, Daniela Souza, está colocando aqui o nome. Ariane, boa noite. Vamos fazer sorteio sim, Silvia, vamos fazer sorteio. O livro é esse aqui, pessoal. Depois a gente vai entrar em contato com vocês, certo? Quem for sorteado, né? Enquanto isso, a internet lá de Gilmar ainda não está voltando. Opa, tá voltando aqui. Cristiane, aqui da BAN, nossa reaplicadora. Quer sorteio, né? Obrigada, viu, Ariane? Muito obrigada. Opa, Gilmar voltou aqui. A Ariane está lhe parabenizando aqui, Gilmar. Está conseguindo ouvir? Monique, Gilmar, pode falar. Então, agora eu estou conseguindo ouvir. Certo. Eu não sei se você chegou a ouvir mais ou menos o que eu tinha lhe perguntado. Eu falei um pouco sobre as andanças, né, de Paulo Freire pela vida, né, as vivências dele, se você tinha algum caso, né, dele para contar para a gente. Os nomes que o pessoal está colocando aí é para o sorteio daqui a pouquinho. O pessoal de apoio aí, José Alisson, está coletando o nome de vocês, e daqui a pouco a gente vai fazer sorteio. A internet caiu novamente, eu acho que a gente vai ter que fazer sorteio. Alice, como é que tá aí? Oi, Gilmar, tá conseguindo me ouvir? Agora sim, graças a Deus. Vá. Sobre as andanças, né, de Paulo Freire, se você tem algum caso para contar para a gente. Sim. Uhum. Então, sobre as andanças de Paulo Freire, né? Depois, e ainda falando da sua vida, né?
depois de 64, Paulo Freire teve que fugir, né? Ele passou pelo Chile, passou pela Bolívia, e depois ele teve uma passagem pelos Estados Unidos e ele parou em Genebra, onde ele trabalhou no Conselho Mundial das Igrejas e a serviço Mundial das Igrejas. Ele partia sempre de Genebra, na Suíça, em missões em direção à África. E ali ele trabalhou em vários lugares na África, inclusive ajudando no processo de libertação de vários países africanos, né, do domínio português, do domínio inglês, né, como Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Ele levou a sua metodologia de alfabetização por muitos e muitos lugares, né? E, por exemplo, nessas andanças, Paulo Freire não só levou ensinamento, mas ele também passou a ter aprendizados, né? Aprendizados, por exemplo, sobre a questão do respeito às desigualdades, do respeito à cultura do outro. Aí eu vou contar, por exemplo, um caso aprendido por Paulo Freire na prática, né? Para poder aprender a valorizar a cultura do outro e entender o quanto a gente deve respeitar, procurar conhecer um pouco e respeitar essa cultura do outro, em vez de querer eliminá-la, transformá-la a qualquer custo e impor a nossa cultura. Aí Paulo Freire, por exemplo, uma vez ele foi dar uma palestra numa universidade da Tanzânia, um país africano. E lá na Tanzânia, o povo tem em sua cultura o hábito de homens saindo pela rua, caminhando, andando juntos, deles poderem pegar um na mão do outro, né? Um certo preconceito, um certo desrespeito para opções, para quem de repente, de certa forma, pensa de uma forma diferente. Mas não era bem assim o caso da Tanzânia, era uma coisa cultural. Culturalmente, os homens, independente de qualquer circunstância, eles andavam de mãos dadas, né? Independente de quem fosse. E aí, quando Paulo Freire terminou a palestra na universidade, lá na Tanzânia, que saiu andando na universidade, um professor que estava acompanhando ele, conversando com ele, disse: "Ô, Paulo, como foi boa a sua palestra?", e pegou na mão dele, e saiu andando, né, de mão dada com Paulo Freire. E aí Paulo Freire foi pensando: caramba, se passa um macho de Recife agora, o que era que ele ia pensar de mim, eu andando de mão dada aqui com esse homem, iam pensar mal de mim, não sei o quê. Aí, quando o cara deu a primeira oportunidade, Paulo Freire que soltou a mão, né, de Paulo Freire para alguma coisa, Paulo Freire botou as duas mãos no bolso e não tirou mais, e o cara não pôde mais pegar na mão de Paulo Freire. E mais tarde, ele no hotel, ele ficou pensando: caramba, como eu fui preconceituoso, como eu não pude entender a cultura do outro. Depois ele passou a ver os homens, de maneira geral, andando de mãos dadas lá na Tanzânia. E ele disse: caramba, é uma cultura do lugar. Eu devia, no mínimo, conhecer primeiro e depois respeitar. E eu fiz aquele gesto, né, que não foi um gesto, de certa forma, que o cara percebesse, mas na mente dele, ele cometeu um preconceito muito grande. Então, ele tinha esses aprendizados, ou aprender a respeitar o próximo, a cultura do próximo. Muitas das vezes aprendeu na prática, né? Posso contar outra história tipo essa, Monique, outro caso, ou você vai entrar para outra questão? Não, pode sim, Gilmar. Ou para algum comentário das pessoas, uma pergunta? Pode falar e a gente volta já com os comentários e faz o sorteio. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Né? Ele, tendo esses aprendizados na prática, ele escreveu nos seus livros. Ele pôde compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E as pessoas começaram a refletir melhor sobre essa questão da importância do respeito à diversidade, o respeito aos coletivos diversos, não só o respeito
a quem tem uma opção sexual A ou B, não só o respeito à questão de etnia, se é negro. Opa, caiu a internet aqui para mim, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Se só foi para mim ou foi para vocês também. Vocês estão conseguindo me ouvir? É isso aí, Gilvânia de Jesus. Parabenizando aqui Gilmar, né? Por compartilhar conosco, aqui o comentário dela, por compartilhar conosco um pouco da história desse grande mestre Paulo Freire, o qual nos ensina cada verso em cada livro. Obrigada, Gilvânia. Vou voltar aqui com Gilmar. Oi, Gilmar. Consegui. Dá para você repetir de novo, porque eu travou aqui. Tive que sair de novo, entrar de novo. Caiu a rede dele, foi, como está dizendo Carla aqui. Obrigado, Carla. Não, enquanto você tinha... Isso. Enquanto tá você sim, saiu, a rede aqui não está legal. Alguns comentários. Isso. Só fiz aqui, Gilvânia, né, de Jesus, ela parabenizou, né, você por compartilhar conosco um pouco da história desse grande mestre Paulo Freire, o qual nos ensina cada verso em cada livro. Eita, que a internet não quer ajudar. Acho que a gente vai partir aqui para Marisa, mais uma vez participando aqui. Carla caiu, né? Aqui é o sinal. Deixa eu ver se eu consigo... Tá conseguindo ouvir? Eu vou ver quantas pessoas já tem aqui no sorteio, viu? Pessoal de apoio aí, José Alisson. Já tem uma quantidade boa para o sorteio, 37 pessoas no sorteio. Falta a gente ainda colocar o nome, porque a gente tem mais gente participando. Veja aí, pessoal, quem quer colocar o nome para o sorteio do livro. O Gilmar está tentando isso. A conexão. Gilmar. Tá ruim. Enquanto eu não consigo te ouvir, eu vou aqui agradecendo o pessoal aí. Ok. Vocês estão conseguindo ouvir Gilmar? Não. Boa noite aí, José Flávio aí no sorteio. Meu sinal tá ruim, né, Carla? Vocês estão conseguindo ouvir Gilmar? E pelo seu comentário. Tá travando muito, né? Tô tentando aqui. A minha conexão está caindo frequentemente, infelizmente, sua, né? Uma pena. Isso. Monique, você consegue me ouvir? Eu tô conseguindo lhe ouvir. Tô sim. Agora eu tô conseguindo lhe ver e ouvir, que eu só tava conseguindo ouvir. Agora, de novo, sim, Monique, viu, mais uma vez, né? Isso. E agora, gravado, Monique, viu? Você me ouve? Estou ouvindo e vendo. Pronto, Monique, peço desculpas aí, mas a conexão está caindo toda hora. Não precisa pedir desculpas. Sua intervenção aí, fazer alguma outra pergunta, ou o que você quiser, da forma como você quiser conduzir aí. Muita coisa já foi contemplada, né, Gilmar? Você falou já um pouco das obras dele. A gente sabe que todas são importantes, mas tem algumas que batem mais, que o pessoal tem mais conhecimento, né? Como no caso a pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia, a pedagogia da esperança, né? Tem aquele A Sombra da Mangueira, a importância do ato de ler e ler em 3 artigos que se completam, né? Se você puder fazer um comentário sobre as obras dele, né, de Paulo Freire. Porque tem as obras. Posso sim, Monique, falar um pouco. Isso e as ações dele estão, Monique, de vez em quando você vai me orientando se vocês estão de fato conseguindo me ouvir, tá?
mas as ações de Paulo Freire, elas estão muito documentadas em sua obra, né? Em sua obra. E aí, por exemplo, a pedagogia do oprimido, ela traz essa proposta, que foi uma ação que ele colocou em prática, educativa, essa proposta educativa. E qual foi a proposta? A proposta de superar uma educação, uma concepção bancária de educação, onde parece que somente o educador sabe e vai fazer da cabeça dos educandos como se fosse um banco para ir depositando conhecimento, né? E a pedagogia da autonomia já nos trouxe isso, superar essa proposta de educação bancária, essa concepção, por uma concepção de educação dialógica, né? Onde em sua essência, a essência dessa educação dialógica trazia a prática da liberdade. E aí, nessa educação dialógica de Paulo Freire, para superar essa educação bancária, tinha que fazer aqueles processos até que eu já mencionei, como a investigação dos temas geradores, né? Como é que se dava esse processo de ir a campo, conhecer as palavras que o povo conhecia, para, a partir disso aí, problematizar essas palavras geradoras e gerar não só um conteúdo pedagógico e aprendizagem no campo da leitura e da escrita, mas também transformar isso num conteúdo político e também refletir sobre, por exemplo, por que aquele cidadão que trabalhava com o tijolo muitas vezes ganhava tão mal. Por que esse cidadão que trabalhava com o tijolo muitas vezes trabalhava e não ganhava, não tinha direito ao EPI, né, os equipamentos de proteção. E aí, essa concepção dialógica que ia contrapor a concepção bancária tinha, no final de tudo, um objetivo da pedagogia do oprimido. Era justamente transformar o educando em um ser mais, porque na educação ele era um ser menos, um ninguém, como se ele não soubesse nada, como se ele não pudesse criar nada. E essa proposta dialógica ia levar isso, o educando a procurar ser mais. E aí a pedagogia do oprimido, esse livro Pedagogia do Oprimido, depois ele foi refletido sobre isso, ou foi quase uma releitura dele, através do livro Pedagogia da Esperança, né? Tem a importância do ato de ler, Núbia falou. Legal, Núbia, eu vou falar um pouquinho também sobre esse livro, né? Mas a pedagogia do oprimido, ela viveu uma releitura no Pedagogia da Esperança. Quando Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, ele é muito teórico. Ele fala sobre essa questão da transformação do ser menos em ser mais, que é preciso superar a educação bancária e, no lugar dela, ter uma educação dialógica, que problematize a realidade e trabalhe a partir da realidade, né? E que respeite a cultura do outro. Era muito teórico. E aí, na Pedagogia da Esperança, Paulo Freire, de certa forma, nesse livro, toda a história, toda essa concepção freiriana, ela vem através de exemplos, né? De exemplos práticos, concretos. E eu vou citar um aqui. Por exemplo, no livro Pedagogia da Esperança, tem um diálogo, que alguns de vocês talvez já ouviram falar nesse texto, né? Um diálogo onde Paulo Freire, conversando com agricultores no Chile, quando ele ainda estava exilado no Chile, Paulo Freire chegou num local para fazer uma fala, num local de agricultores familiares, e todo mundo se calou. E Paulo Freire teve um momento de estranhamento, ele perguntou, por que todos se calaram? Aí ele disse, porque o senhor chegou, e o senhor é o doutor, e a gente calou para ouvir o senhor, porque o senhor quem sabe, e a gente não sabe. E aquilo deixou Paulo Freire meio inquieto. E aí ele disse, como eu sei e vocês não sabem? Vocês sabem tanto quanto eu sei. Talvez vocês sabem coisas diferentes, né? E aí Paulo Freire propôs um jogo para aqueles agricultores. Ele diz, vamos fazer um jogo, vamos ver quem ganha. Eu faço uma pergunta, se ninguém responder, é um ponto para mim. E vocês aí fazem uma pergunta para mim. Se eu não conseguir responder, aí é ponto para vocês. E começou esse jogo. Paulo Freire perguntou, por exemplo, o que é maiêutica socrática? E foi um ponto para Paulo Freire, porque eles não sabiam o que era isso. Paulo Freire perguntou o que é epistemologia, eles não sabiam
foi ponto para Paulo Freire. Mas depois os agricultores começaram a perguntar, por exemplo, o que era curva de nível, que era um procedimento prático para quem era agricultor e que trabalhava e conhecia. Paulo Freire não soube responder. Foi ponto para o agricultor. Como é que se mata as lagartas das folhas dos girassóis? Paulo Freire não sabia responder isso, era ponto para os agricultores. No final, turma, acabou 10-10, e Paulo Freire concluiu o que ele sempre pensou, e ele começou a refletir com aqueles homens sobre isso. Pessoal, vocês viram, vocês têm um saber, eu tenho outro, vejam que vocês aprenderam um pouco comigo, mas eu também aprendi com vocês, ou seja, nossos saberes são complementares, né? E eu não sei mais do que ninguém aqui, eu sei algumas coisas, vocês também sabem outras coisas. E aí, os aprendizados, os ensinamentos na pedagogia da esperança vêm, por exemplo, mais ou menos dessa forma. Como os educadores, por exemplo, diziam, Paulo Freire, num determinado momento, questionou de quem era a culpa de eles não estarem tendo acesso à terra, ou às sementes, ou aos equipamentos de produção dos produtos agrícolas. E aí o pessoal dizia, não, e às vezes a questão da chuva também, da seca lá em dado momento. E eles diziam, não, a culpa é de Deus, e Paulo Freire começou a problematizar, fazer a tal da maiêutica socrática, que não deixa de ser uma problematização, fazer perguntas. Por que o culpado é Deus? Por que vocês pensam assim? Vocês acham que Deus faria isso com seus filhos? Aí pergunta, quem é pai aqui? Uma pessoa diz, eu sou pai. É pai de quantos? De 2. E você trata um filho de um jeito e o outro de outro? E aí eles começaram a refletir e eles chegaram à conclusão que a culpa não era de Deus. A culpa era dos homens, de não haver distribuição de terras, de não haver direitos. Então, era assim que Paulo Freire, na pedagogia da esperança, traz esse conhecimento, né? Essas histórias de Paulo Freire. E esse livro, na verdade, foi publicado, na verdade, foi organizado por Nita Freire, a segunda esposa, a primeira foi Elza Freire, e ele foi organizado por Nita, a Pedagogia da Esperança, onde trouxe esse tipo de ensinamento de Paulo Freire. E ainda, falando sobre a obra de Paulo Freire, né, Monique? Sobre os livros, um que a gente não pode deixar de citar é a Pedagogia da Autonomia, que em 3 capítulos ele diz que ensinar é uma especificidade. Não há docência não há docência sem discência, não existe professor sem aluno. Não, ensinar é uma especificidade humana, então nós somos seres humanos, nós temos essa capacidade de ensinar, mas para isso, ensinar exige várias coisas, exige alegria, exige bom senso, exige planejamento, exige uma porção de coisas, e tudo isso está sendo ensinado nesse livro, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, Pedagogia da Autonomia. Esse livro que ainda esse ano, com fé em Deus, eu irei publicar em formato de literatura de cordel. E uma colega nossa aí falou que disse, eu já li o livro A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se complementam, né? E esse artigo também, ele traz um pouco da experiência prática de Paulo Freire, né? Ele refletindo em alguns artigos a experiência dele, principalmente como formador de educadores na África, né? Como era necessário transformar aquela realidade e como a pedagogia freiriana pôde ajudar a transformar aquela realidade. E aí Paulo Freire traz esse livro, A Importância do Ato de Ler. E aí ele também fala, num dos artigos, da importância em si do ato de ler. Não só ler a palavra, mas também ler o mundo, né? Ler a palavra escrita, mas também ler o mundo, para poder problematizá-lo e transformá-lo, né? E o outro livro que Monique mencionou, dos 37, né, que Paulo Freire publicou individualmente, porque alguns Paulo Freire também publicou de forma dialogada com outros autores, né? Um dos livros que Monique mencionou, A Sombra desta Mangueira, já foi numa fase na qual Paulo Freire já se começava a falar sobre globalização, sobre sustentabilidade, né? E Paulo Freire já traz nesse livro essa ideia de problematizar a questão da globalização, que é uma coisa boa, é importante, pode nos trazer o acesso a
bens de consumo, a vários conhecimentos, mas também é uma coisa que pode ser ruim, quando pode, de alguma forma, tirar desemprego, né, de pessoas, através de um excesso de tecnologia que chega em uma determinada região que era predominantemente agrícola e dependia de mão de obra, e agora é um agronegócio que toma conta, e agrotóxico que vem, né? Essa globalização que, de repente, quer impor a cultura do outro, e aí, às vezes, a gente tem que engolir de goela abaixo, por exemplo, nas escolas, que tem que ser feito o Halloween, lá no mês de agosto, e esquece que a gente tem um folclore brasileiro, e a gente que é do Nordeste, por exemplo, que tem um folclore nordestino, com as próprias lendas até dos nossos próprios lugares, né? De cada cidade que está aí, nessa live agora, quase todos os nossos povoados têm suas lendas. No Brasil, a gente tem as nossas lendas mais conhecidas, como Saci, Iara, e tantas outras, mas às vezes querem impor a cultura do outro por causa de uma tal de globalização, e vem com um Halloween, um Big Brother, empurrar essas coisas de goela abaixo, e que querer fazer com que isso seja a nossa cultura, né? Então, ele trazia problematização sobre essas coisas, no livro Pedagogia, ou no livro A Sombra desta Mangueira, além da criticidade dele política, né? De falar para a gente, educador, buscar não aceitar ser submisso, ser oprimido no mundo da educação. Monique, fique à vontade, tá? Eu me sinto contemplada, Gilmar, com a sua fala sobre as obras e as ações, né, de Paulo Freire. E gostaria muito de ficar muito mais tempo aqui, porque tem muita coisa, né, para a gente falar com isso, Paulo Freire. Né? Verdade. A gente é admirador, né? Mas eu quero... Você tem mais alguma coisa a colocar? Porque, assim, a gente iniciou às 7 horas, né, às 19 horas, e aí, como o combinado seria até às 20 horas, mas é que o papo tá tão bom, né, Gilmar? Não é, pessoal? Tá todo mundo interagindo, e a internet agora caiu. Mas a gente vai finalizando, eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos esperar a Gilmar voltar aqui novamente, certo? Opa, alguém está comentando aqui. Vocês estão conseguindo ouvir Gilmar ou só eu que não estou ouvindo? Oi. Gilmar está voltando aqui. Eu vou só finais, é isso. Deu um legal pessoal. Assim, se foi isso. Está conseguindo ouvir, porque Gilmar? Eu acabei não... Eu não consegui... Agora estou. Eu estava falando que eu sinto, né? Agora sim, fala aí. Gostaria de ficar a noite toda aqui conversando com vocês, né? O pessoal aí está acompanhando pelo YouTube, com você. E a gente tem muito... Senão a gente ia passar aqui dias e dias, né, Gilmar? Falando aqui de Paulo Freire, né? Isso. Tem muita coisa mesmo. Muita coisa. E eu sei disso, né? Uhum. E a gente vai, eu já falei aqui com o José Alisson, que é o pessoal do apoio, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer antes de finalizar? Para falar daqui, mas sobre as obras, né? Ou alguma dúvida? Agora a gente vai encerrar aqui os nomes, certo? Do sorteio. Encerrando agora. José Alisson já passou aqui para a gente a quantidade de pessoas que colocaram os nomes. E a Monique. gente vai fazer... Sim. Monique, antes de você fazer o sorteio, deixa eu encerrar a minha parte, tá? Eu quero encerrar com os versos, pode ser? Oh, maravilhoso. Se você me ouviu bem, dê um legal aí. Porque às vezes... Aí, pronto. Então eu vou fazer meu encerramento aqui, tá? Tudo bem. E agora, aqui essa história já está chegando ao fim. Esse cordel tão sonhado há muito tempo por mim, e há muito a se escrever, e é bom que seja assim. Ao Paulo Freire querido, dedico esse meu cordel, e essa minha fala de hoje, que partiu a 2 de maio e foi morar lá no céu, dou vivas a Paulo Freire, nosso educador fiel. E agradeço a você, que me deu sua atenção,
e que dará valor a Paulo Freire, que é educador dessa nação, mostrando ser antenado ou antenada no assunto da educação. Freire teve 3 amores dentro do seu coração. Um foi mesmo Elza Freire, primeira esposa então, outra foi Anita Freire, sua última paixão, mas o seu maior amor foi mesmo a educação. Assim como também é o meu maior amor, Monique. Muito obrigado e continue aí. Eu vou continuar assistindo agora e vendo o sorteio, tá bom? Obrigado, Monique. Gilmar, que lindo, que lindo, que lindo. Obrigada mesmo, viu? Que poema bonito. Eu tenho certeza que todo mundo está encantado. Tocou dentro aqui na alma, no coração, até me emocionei. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está acompanhando a gente, né? Está aqui parabenizando, dizendo show, né? Tem aqui outra pessoa dizendo aqui, Flor, dizendo que live foi essa? Que bom que vocês estão gostando, né? Que vocês gostaram. Gilmar, eu quero agradecer, viu, a você por ter aceitado esse convite, né? E compartilhado com a gente essa experiência que você teve, né? De Paulo Freire. Todas essas vivências que você contou para a gente, com certeza acrescentou e muito aqui para a gente, viu? Não tenha dúvida disso. O pessoal está maravilhado aqui com a sua contribuição. E eu estou encantada. Não é de agora, né? Eu já admiro o Gilmar há um tempo. Eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com ele também pelo projeto, né? Do Instituto Paulo Freire. E sou suspeita a falar, né? Conheci Gilmar de perto mesmo, vendo ali, vivenciando, né? As obras, as ações ali de Paulo Freire. Conheci muito de Paulo Freire com você, Gilmar. Eu só tenho a agradecer. Obrigada mesmo por participar com a gente, viu? Minha gratidão. Aqui, Irenildes, falando, grande Obrigado. poeta Gilmar, né? Daniela. Pessoal, desculpe se eu não consegui colocar aqui o comentário, porque foi muita gente comentando. Graças a Deus, todo mundo participando. Que coisa boa, né? Sinal que o povo aqui é empenhado. E agora, obrigada, Edivelda. Parabéns para o professor Gilmar também aqui. E agora a gente vai para o sorteio do livro de Gilmar, Pedagogia do Exemplo. Vocês estão conseguindo ver direito aí? José Alisson passou aqui para mim e foram 45 nomes, certo, Gilmar? Eu gostaria que para o primeiro livro, primeiro sorteio aqui, eu gostaria que você dissesse um número de 1 a 43, a 45, desculpe, de 1 a 45. Pronto. 19, que é a minha data de nascimento. 19, que também é a comemoração do centenário de Paulo Freire. É isso aí. Vamos lá, José Alisson, quem foi o ganhador do primeiro livro de... Também. Né? É isso aí. Isso. Estou aguardando aqui a resposta de José Alisson, que está fazendo aí o apoio técnico. Ele já vai estar colocando aqui para a gente o primeiro ganhador. Eu vou anotar aqui o número 19, não é isso? 19. Foi o primeiro ganhador. Enquanto a Alisson passa aqui para a gente, ele já tem aqui o nome. Eita! 19 foi Cristiane Barbosa Silva de Almeida, Cedro de São João, Sergipe. Cristiane aqui, deixa eu colocar aqui para a gente. Cristiane. Não foi. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Cristiane Barbosa Silva de Almeida, Cedro de São João, a ganhadora aí, primeira ganhadora do livro Pedagogia do Exemplo. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, tá, pessoal? É Cristiane? Não, é Crislaine, pessoal. Desculpa, é Crislaine. Crislaine, não é isso, José Alisson? Aqui do Cedro de São João. Crislaine foi a primeira ganhadora, vou colocar aqui. A gente vai estar entrando em contato com você, Cris.
colocar aqui. Segundo livro. Vamos lá, Gilmar. O segundo sorteio aqui. De 1 a 45. Já foi o 19. É para eu dizer de novo, Monique? Isso, mais um número. Então o número 23, que é a data de hoje. Número do sorteio, 23. 23. Quem foi o sorteado? 23. Estou aguardando aqui. Mais um número, Gilmar. 45. Para que os últimos sejam os primeiros. É isso mesmo. Já mandei aqui para a equipe técnica. Olha só, de Nossa Senhora das Dores, número 23. Quem será? A segunda ganhadora do livro, Nossa Senhora das Dores. Ui, aqui. Eliane Dantas, de Nossa Senhora das Dores. Ganhou o segundo livro. E o terceiro livro foi... Vamos ver aqui. Não colocou aqui de onde é, mas... Foi... O ganhadora, no caso aqui, foi Nelcilene. Nelcilene. A gente vai estar entrando em contato, certo? Nelcilene. E é isso, Gilmar. Fizemos o sorteio dos 3 livros. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, encerramos o sorteio. Estão falando aqui, o pessoal está comentando. Gilmar, a gente vai encerrando aqui. Eu quero agradecer novamente, viu? Estou muito grata, sou muito grata por sua participação. Você está conseguindo me ouvir, Gilmar? Porque parece que caiu aqui. Neucilene é de Bacabeira. Carol aqui falando. Carol. De Bacabeira. Parece que Gilmar caiu aqui a transmissão, pessoal. Eu só estou esperando ele voltar para a gente encerrar. Parabéns aí, né? As ganhadoras. Obrigada, Mislaine. Obrigada mesmo. Gilmar já voltou. Pronto, depois eu vou estar entregando Monique. aí. Oi. Monique, tinha uma pergunta aí que eu estava vendo aqui no chat, eu vou responder rapidinho, tá? Que foi de Ariane, que é minha cunhada. Por que a extrema-direita elegeu Paulo Freire como seu inimigo, né? Simplesmente Sim. Porque essa esquerda não quer que o povo pense. E Paulo Freire é uma das pessoas, um dos educadores que ensinam as pessoas a pensarem, a conscientizar as pessoas. Então, é por isso que Paulo Freire é um grande inimigo, né? Não é, Ariane? Mas é isso, Monique. E se for para dizer... A pergunta, tá bom. Caiu aqui a transmissão novamente. Bacabeira Aline. Pode estar vendo, a gente pode ver com Jaque, né? Para entregar esse material. Beijo, Cris. Obrigada. Obrigada, Bernadette. Gilmar, você conseguiu voltar? A internet não está ajudando.
Oi, pessoal. Só repetindo aqui, enquanto Gilmar volta, certo? As ganhadoras foram Crislaine, do Cedro de São João. Deixa eu só olhar aqui. Eliana Dantas, de Nossa Senhora das Dores. E Neucilene, de Bacabeira. Gilmar tá voltando para a gente encerrar, pessoal. Monique, ó, aqui, Monique, a conexão está caindo muito, talvez por conta da chuva, que está chovendo aqui em Simão Dias. Então, eu peço desculpas a vocês, tá? Agradeço demais a todo mundo, agradeço aí ao Instituto, agradeço à Rede Sinapse, agradeço a Monique, agradeço a todo mundo, e vou sair e ficar acompanhando pelo YouTube, tá bom? Pronto. Obrigado. Obrigada, tchau para todo Gilmar. mundo. Obrigada pela participação, Felicidades. pessoal. Beijo, beijo. Tchau. Então é isso, pessoal. Boa noite, espero que vocês tenham gostado e até breve, né? Quem sabe a gente pode marcar outros encontros aí falando mais sobre Paulo Freire. E quem se interessar pelo livro de Gilmar, só entrar em contato comigo, tá? E já já a gente vai estar entrando em contato também com as ganhadoras aí para estar recebendo o livro. Beijo, boa noite. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir.